Olá, seja muito bem-vinda à aula 4. Se você assistiu à aula 3, você viu que estamos passando pelas 4 grandes áreas da casa, os 4 grandes assuntos que precisam ser tratados, cuidados em uma casa. Na aula 2 a gente viu sobre abastecimento, na aula 3 a gente viu sobre faxina, né, limpeza, então faxina tá dentro de limpeza. Nessa aula, nós vamos falar sobre manutenção. Manutenção é tudo aquilo que você faz para manter a sua casa funcionando. Então, para você manter a sua casa. E o que entra aqui? O grande tchan da manutenção são 2 assuntos. Um relacionado à organização física doméstica e o outro relacionado à organização pessoal. E além disso, tem também a manutenção dos bens de uso comuns da casa, eletrodomésticos e etc. Então vamos começar falando sobre organização. Parte de organização, a gente vai falar primeiro sobre a diferença entre organizar e arrumar. Arrumar, se você já teve alguma diarista alguma vez na sua casa, que ela pegou assim, ela foi limpar a superfície e ela pegou o controle remoto, colocou na gaveta onde você não tem costume de colocar, e ela colocou o seu sapato num lugar diferente, e aí quando você chegou em casa você não estava achando nada? Pois é, o que ela fez? Ela arrumou a sua casa. Só que tem uma diferença entre arrumar e organizar. Organizar é quando você destina um espaço específico, um lugar específico para um objeto. Então, se você, todas as vezes que vai dobrar roupa, você coloca primeiro a calcinha em cima, depois você coloca a calcinha na gaveta do meio, porque você não tem muito lugar, ou então você coloca a calcinha do lado direito da gaveta e na próxima lavagem de roupa você coloca do lado esquerdo. Por quê? Porque você não tem aqueles organizadores, você não tem uma divisão, você está arrumando, você não tem um espaço. É como se aquele objeto ele não tivesse uma casinha dentro da sua casa. Os objetos precisam de casinhas e é por isso que você não consegue manter sua casa organizada, porque todas as vezes que você vai organizar a sua casa, você não tem um lugar que não foi pensado para aquele objeto. E nisso, até que todos os objetos tenham uma casinha, você vai precisar de organização pessoal, e é por isso que eu falei que tem a organização física da casa e tem a organização pessoal. Como que a organização pessoal entra aí? Ela vai entrar para você conseguir se programar e agendar períodos para organizar a sua casa. No dia a dia, você não tem tempo, na sua rotina de segunda a sexta, de parar e pensar num lugar onde você vai colocar os detergentes, porque aquele lugar onde você está usando não tá legal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que agendar um tempo, um bloco de espaço de tempo, de meia hora, 1 hora, que seja, você decide, e coloca assim lá na sua agenda: organizar espaço de limpeza, organizar área de serviço. Por quê? Porque durante aquele tempo você vai ficar dedicado àquilo, você vai pensar em um bom lugar, pensando na sua rotina, como que você usa aquele objeto ali, como que você usa aquele produto, se faz sentido ele ficar mais na frente, atrás, dentro de uma caixa, fora de uma caixa. Pra quê? Pra no dia a dia, quando você for arrumar, você ter um lugar bem pensado para poder colocar esse produtinho ou esse objeto. Outro assunto que está dentro de manutenção é manutenção de itens danificados. Então, estragou uma máquina, uma lava-louça, etc. Aquele negócio fica encostado na sua casa, isso está dentro de manutenção. E aí você tem que decidir se você vai continuar com aquilo ali em uso, então se você tem interesse de consertar, ou se você vai vender, se você vai doar, você tem que tomar essa decisão. Isso está dentro de manutenção, por quê? Porque se aquilo é de uso, se é importante para você, você vai ter que arranjar uma maneira de consertar aquilo. Então, você vai ter que buscar assistência técnica, você vai ter que buscar um profissional que possa te ajudar, e aí você vai levar para fazer um orçamento e depois você vai decidir se vai fazer o serviço com a pessoa ou não e etc. Toda essa dinâmica, só que a casa tem N aparelhos, então isso acontece várias vezes durante o ano. E muito ligado à manutenção de eletrodomésticos, aparelhos, etc. e manutenções da casa, pintura, né? A casa tem muitas coisas para resolver. Está o quê? Lidar com fornecedores, relação com fornecedores. Eu vou dar algumas diquinhas básicas que é para você não passar raiva com o fornecedor. Fornecedor é todo mundo que vai te fornecer um serviço. Então, um pintor é fornecedor, um eletricista, um marceneiro, um serralheiro, são fornecedores. As dicas essenciais que eu quis trazer aqui para essa aula, para facilitar o seu relacionamento com os fornecedores, são: primeira dela, antecipe o combinado. Vamos supor que você entrou em contato para pedir um orçamento de um micro-ondas e aí você chegou e falou assim: oi fulano, tudo bem? Eu tô precisando levar meu micro-ondas para consertar. E aí a pessoa responde assim: a gente trabalha com Electrolux tal, qual que é a sua marca? Aí você responde: Electrolux. Não,
antecipa, sabe? Chega pra ele e fala: oi fulano, tudo bem? Eu tenho um modelo de micro-ondas Electrolux, modelo MB, blá blá blá, de não sei da onde, ele tá com um cheiro mais ou menos assim, assim, o problema é esse, etc, etc. E eu fiquei sabendo que você é autorizado, você é mesmo? Aí vamos supor, o cara respondeu que sim. Ah, beleza, quando é que eu posso levar aí? Resolve, gente, resolve o negócio, não fica esperando a pessoa propor. Isso é, assim, excelente para lidar com fornecedores, porque uma boa parte das pessoas não tem iniciativa. Eu arrisco dizer que a maioria não tem. Então, você antecipar isso faz com que o seu problema seja resolvido, sabe? Não fica naquela de, ele não me perguntou nada. Não, dane-se, você não quer o problema resolvido? Vai lá e faz você uma parte, mesmo que você ache que a pessoa que deveria estar fazendo isso, faz você a parte dela, por mais que você fique bravo, mas resolva o seu próprio problema. Antecipe as informações, antecipe as situações, as soluções, antecipe. Segunda dica para lidar com fornecedores é: trate com educação, mas entenda que eles não estão te fazendo um favor, tá? Gente, a gente tem uma cultura, não sei se é aqui do Brasil, porque eu realmente não conheço outros países a ponto de afirmar que lá também é assim, mas a gente tem uma cultura aqui no Brasil que a gente acha que o fornecedor tá fazendo favor pra gente. E não é, é uma relação, uma troca. Você está dando seu dinheiro, ele está vendendo o serviço dele. Então, assim, se você não pedir um desconto, se você não tá reclamando do serviço dele, do preço dele, é uma relação de troca, sabe? Ele não tá te fazendo nenhum favor. Então lide com, ai fulano, me desculpa, será que você pode buscar o micro-ondas? Não, sabe? Assim, ei fulano, tudo bem? Você pode buscar o micro-ondas aqui tal dia? Não pode não, então tá beleza. Um ótimo exemplo é que às vezes o cara marca com você, sei lá, 4 horas da tarde, ele vira e fala assim: eu vou ir na sua casa 4 horas da tarde. Dá 6 horas e ele não apareceu. Aí você vai e sai, o cara liga bravo pra você. Gente, isso não é incomum acontecer, acreditem. Ele liga bravo pra você e fala assim: eu tô aqui na sua porta. E você, o que você faz geralmente? Você vira e fala assim: me desculpa, você consegue esperar uns 10 minutinhos? É porque eu já tô indo. O que você deveria fazer é assim: olha, eu sei que você tá na minha porta, você marcou comigo 4 horas. Eu tenho mais o que fazer, sabe? Você não precisa falar assim exatamente, mas pare de tratar fornecedor como se ele estivesse te fazendo um favor. Leva isso para sua vida, pelo amor de Deus, senão a sua vida, a parte de mexer com manutenção da sua casa vai ser um inferno. Ainda relacionado a fornecedores, mantenha uma lista de contatos de fornecedores. Pode ser no seu celular, mas especifica assim, ao invés de ser Zé, coloca lá José Marceneiro. Salva ele, e se na sua agenda tiver como colocar comentário, alguma coisa assim, dá uma nota para ele, sabe? Ou então, se você teve alguma ocorrência que foi bem legal ou que não foi tão legal assim, conversa, anota isso, tô doido. Anota isso porque é importante você manter registro, saber o que aconteceu, saber se aquele cara é um bom profissional, para quê? Tanto para você utilizar novamente o serviço dele, quanto para você poder indicar para outras pessoas. Bom, então a gente viu aqui a parte de organização, a diferença entre arrumar e organizar. A gente viu também manutenção de itens danificados e a gente falou sobre relacionamento com fornecedores. E aí eu quero trazer algumas pinceladas, algumas diquinhas básicas dessas 3 áreas para fechar o assunto, alguns segredos, caminhos e atalhos que podem te ajudar. Eu acredito que você já deve ter conhecimento, mas existe uma profissional que se chama Personal Organizer e ela ajuda você a organizar sua casa. E por mais que sua cabeça agora esteja falando: nossa, que absurdo, eu vou pagar alguém para organizar minha casa? Sim. Você vai pagar, se você tiver condição de pagar, porque isso vai te fazer muito bem. É um tempo que vai liberar, uma carga que vai liberar de você e que a sua casa vai ficar organizada e funcionando. Então, procure por este termo, Personal Organizer. Consuma conteúdos de Personal Organizer na internet para você poder ter uma casa mais organizada e para ter mais ideias de organizar o seu ambiente no dia a dia. Sobre organização ainda, existe uma questão que pouca gente fala, que é a bagunça visual, ela impacta muito o nosso mental. Então, assim, pra você pode pensar assim: não me incomodo com uma casa bagunçada. Talvez você ache que não se incomode, mas às vezes você vive estressada, você vive cansada, você vive sem energia. E existem alguns especialistas, psicólogos, que recomendam a pessoa que organize a própria casa, o próprio ambiente, quando ela apresenta algum quadro de ansiedade, depressão, para poder colocar as coisas em ordem. Então, assim, bagunça visual é bagunça mental. Então, organize sua casa, organize, não arrume, organize. Sobre a manutenção de itens danificados, uma dica é:
Faça descarte de itens de 6 em 6 meses. Programe na sua agenda descarte de itens. Por quê? Gente, é natural. Você usa um aparelho, às vezes ele para de funcionar, você não tem interesse nele mais. Quando eu falo descarte, não é lixo. É destinar algum fim para aquele aparelho. Então, você pode, por exemplo, doar, você pode tentar consertar e aí doar, tentar consertar e vender. Tem N caminhos, mas faça essa limpa de 6 em 6 meses. Por quê? Porque a nossa casa, gente, acontece muita coisa. Pensa em quantas coisas acontecem durante um ano na nossa casa. Então, não deixe as coisas irem se acumulando, sabe? Porque senão chega uma hora que o volume de trabalho é demais. Adote uma rotina semestral de descarte de objetos. E aí vai tudo, eletrodoméstico, roupa, utensílio de cozinha, tudo, papelaria, tudo que você não tá usando mais, não serve mais, ou doa, ou vende, ou conserta e volta a usar. Sobre manutenção. Quando você for fazer uma compra para manutenção, por exemplo, vamos supor que a eletricista te pediu para comprar um adaptador para torneira da pia. Você tem que comprar um adaptador 3/4, que jeito, né? O fornecedor fala com a gente desse jeito, como se a gente entendesse super sobre o negócio. Você anota isso. Comece a criar uma nota de informações importantes. Por quê? Porque se você precisar consultar, você não vai ter que recorrer à sua cabeça e você vai ter aquela informação salva para uma futura necessidade. Então, vamos supor que você mudou de casa, mudou de apartamento, sei lá, e aí você precisou de novo. Você vai lá no registro da sua notinha e consulta adaptador 3/4, beleza, nome tal, não sei o que, especificação. Chega no depósito, já tá tudo escrito, anotado. Então, adquira esse hábito de anotar esses aprendizados, essas ferramentinhas que você tem que comprar para manutenção da sua casa, porque isso é como se fosse um arquivo pessoal e isso é muito útil no futuro. Por último, mas não menos importante, entenda que você não vai conseguir organizar a sua casa toda do dia para a noite, tá? As coisas levam tempo, é uma casa, vive mais de uma pessoa, tem muita história, tem muita memória e você provavelmente tem coisas de quando você era criança na sua casa. Então, faça um pouquinho, comece a ter essa virada de chave, de ao invés de pensar assim, hoje eu vou organizar meu guarda-roupa. Não, coloca assim, hoje eu vou organizar meu guarda-roupa por 1 hora. E aí você pega as prioridades, por exemplo, então minha gaveta de calcinha que tá uma bagunça, então eu vou organizar minha gaveta de calcinha. Quando você começar a fazer isso e dando passinhos de formiga, entendendo que é aos pouquinhos que você vai conseguir resolver tudo, a sua vida vai mudar, eu te garanto. No final dessa semana de organização doméstica, a gente vai ter a capacidade de elaborar um cronograma com base nessas grandes áreas que eu trouxe aqui essa semana, que eu tô trazendo aqui essa semana. E eu também vou dar mais alguns atalhos e hacks para você conseguir manter a sua casa funcionando por aí, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijo, até amanhã.